Sejam bem-vindos ao nosso canal. Este é o Além da Imaginação. Elvis Presley é considerado um dos ícones musicais mais significativos do século XX. Há 45 anos, sua biografia chegava ao fim de forma trágica, após uma vida marcada por altos e baixos, polêmicas, sucessos e recordes. Neste vídeo, apresentaremos alguns dos principais fatos sobre sua trajetória. Embarque nesta viagem além da imaginação. A verdadeira história de Elvis Presley, o rei do rock and roll. A biografia de Elvis tem todos os elementos que compõem um grande clássico americano: origens humildes, talento inoportuno, redenção, patriotismo, controvérsia, rebelião e tragédia. O rei do rock nasceu em uma pequena casa de 2 quartos, após um parto difícil, em Tupelo, Mississippi, Estados Unidos. O irmão gêmeo de Presley, Jesse Garon, nasceu morto e Gladys estava tão doente desde o nascimento que foi levada ao hospital. Ela não podia ter mais filhos. Gladys Presley gostava muito de seu filho ruivo e de olhos azuis e trabalhava duro para reunir sua família. Os primeiros anos de uma nova família não são fáceis. Os Presley sobreviviam com a ajuda do governo e a ajuda de amigos. A situação piorou e ela teve sérios problemas ao perder sua casa, quando seu marido foi condenado a 3 anos na penitenciária estadual do Mississippi, também conhecida como Patman Farm, por falsificação após alterar o valor de cheques. Como ele estava na prisão, Gladys não conseguia dinheiro suficiente para manter a casa, então ela e seu filho de 3 anos se mudaram para a casa de um parente, a primeira de muitas mudanças familiares. Ao longo dos anos seguintes, Elvis começou a escola na cidade onde nasceu e foi considerado um aluno regular. Lá ele também teve seu primeiro contato com a música. Com o incentivo da professora, o menino superou a timidez e começou a se apresentar em festivais de música da região, além de ter aulas de violão com o tio e o pastor de sua igreja. Por se mudarem com tanta frequência, a infância de Presley foi consistente com apenas 2 coisas: seus pais e música. Como seus pais geralmente trabalhavam, Presley encontrava música sempre que possível. Ele ouvia a música da igreja e aprendeu sozinho a tocar piano da igreja. Quando Presley tinha 8 anos, ele era um visitante frequente da estação de rádio local. Em seu aniversário de 11 anos, seus pais lhe deram um violão. Quando adolescente, aos 13 anos, a família Presley mudou-se para Memphis, Tennessee, em busca de melhores oportunidades. Em pouco tempo, Elvis intensificou seus estudos musicais e começou a se destacar entre seus pares. O cabelo loiro foi tingido de preto com óleo de rosa e vaselina. As costeletas surgiram por volta dos 15 anos e tornariam o cantor mundialmente famoso. Quando se formou em 1953, já havia decidido que seu futuro era a música. Foi com a ascensão do rock and roll na década de 1950 que a história de vida de Elvis Presley começou a mudar radicalmente. Depois de ganhar dinheiro trabalhando como lanterninha em um cinema próximo, o artista alugou um estúdio da Sun Records por alguns minutos para gravar um álbum com 2 faixas. No entanto, suas intenções eram diferentes. O sonho de Elvis era ser descoberto por um executivo da gravadora e seu plano deu certo. O dono se encantou por este jovem rebelde introvertido e Elvis acabou voltando para a Sun Records para gravar outras 2 músicas. Depois que a família se mudou para Lauderdale Courthouse, ele tocou regularmente com outros músicos aspirantes que moravam naquela região. Embora a segregação racial permanecesse uma realidade cotidiana da vida sulista, isso não impedia que Elvis ouvisse grandes músicos como B.B. King. Sempre que podia, costumava ir à rua Beale afro-americana da pequena cidade de Memphis, para observar os músicos negros se apresentarem. No entanto, o cantor ainda não estava pronto.
O empresário da Sun Records insistiu em encontrar um artista branco com alma, uma voz e música negras, para atingir todos os públicos. Após ser inicialmente rejeitado, Elvis começou a trabalhar como motorista de caminhão e passou a frequentar bares que ofereciam apresentações musicais. Lá, ele entrou em contato com o blues e iniciou sua jornada experimental com o violão. Quando Elvis se formou no colegial, ele podia cantar em todos os estilos, do caipira ao gospel. Tinha também sua própria voz de canto e estilo de movimento. Ele combinava o que via e ouvia em um novo som único. O primeiro a notar isso foi Sam Phillips da Sun Records. Aos poucos, suas gravações chegaram às rádios da região, despertando a curiosidade dos ouvintes. Junto com o guitarrista Scott Moore e o baixista Bill Black, o cantor começou a gravar faixas e se apresentar em clubes no Mississippi. No final da década de 1950, o trio havia lançado dezenas de discos pela Sun Records, misturando influências do blues, country e bluegrass para produzir um gênero que viria a ser conhecido como rock and roll. Como a popularidade de Presley disparou, ele contratou o coronel Tom Parker como seu empresário. O cantor voltou a se apresentar como artista solo e se tornou um ícone para o público adolescente, principalmente as mulheres. A partir daí, começou a aparecer na televisão local e depois nacional, chamando a atenção de várias gravadoras. Em 1956, com o álbum At Brick Hotel, Elvis se tornou o primeiro cantor de rock a chegar ao topo das paradas da Billboard. A postura rebelde, o tom sexy e a voz grave fizeram dele um sucesso absoluto. Não demorou muito para que Elvis estivesse estrelando campanhas publicitárias, shows em todo o país e até apresentações internacionais. A popularidade de Presley logo ultrapassou o alcance da Sun Records, então Phillips vendeu o contrato do cantor para a RCA por $35 mil. Para aumentar ainda mais a popularidade de Presley, Parker o colocou na televisão. A popularidade de Presley disparou, e o dinheiro foi derramado. Ele comprou para sua mãe a casa que havia prometido a ela, em março de 1957. Era a mansão Gracela em Memphis de 13 acres por $102.500. Em 20 de dezembro de 1957, quando tudo que Presley tocava parecia se transformar em ouro, ele recebeu um aviso de convocação. Elvis poderia ter sido dispensado e, apesar de seu grande sucesso, o astro escolheu se juntar ao exército como um soldado comum. Surpreendendo a todo o público, suspendeu sua promissora carreira para atender a um chamado patriótico. Ele ficou servindo ao exército americano na Alemanha. Com sua carreira em hiato por quase 2 anos, muitos, incluindo Presley, se perguntavam se o mundo o esqueceria. Mas os esforços do astucioso Coronel Parker para manter o nome e a imagem de Elvis aos olhos do público foram tão bem-sucedidos, que alguns dizem que Presley permaneceu tão popular como sempre, depois de sua experiência militar. Durante o tempo de Presley nas Forças Armadas, ocorreram 2 grandes incidentes pessoais que o marcariam pelo resto da vida. O primeiro foi a morte de sua mãe, que o entristeceu demasiadamente, jamais se recuperando da grande perda. O segundo foi conhecer e namorar Priscilla Wagner Beaulieu, de 14 anos, cujo pai também estava servindo ao exército na Alemanha. Com o sucesso veio o marketing e o luxo em extremo. O cantor passou a usar roupas chamativas, mais exageradas enquanto balançava, aterrorizando o público tradicional e encantando os fãs mais jovens, que lotavam estádios e casas de shows ao redor do mundo. Desde então, ele se firmou de vez como um ícone público americano. Depois de voltar do exército, estrelou vários filmes, como Love Me Tender e Viva Las Vegas, além de ser o primeiro a ganhar a vida em Las Vegas. Depois que Presley foi lançado em 1960, ele começou a gravar música e participar de vários filmes em Hollywood. Ficou claro para o Coronel Parker e outros assistentes que qualquer coisa que envolvesse o nome de Presley poderia levantar muito dinheiro. Então Presley foi forçado a fazer filmes em quantidade e não em qualidade.
Seu filme de maior sucesso, Blue Hawaii de 1961, serviu de modelo para vários outros que seriam produzidos posteriormente. Ele ficou cada vez mais insatisfeito com a má qualidade dos filmes em que tomava parte. Entre os anos 1960 e 1968, Elvis fez poucas aparições públicas, concentrando suas energias em Hollywood. No total, foram 33 filmes no período de 8 anos. Enquanto Presley estava ocupado em Hollywood fazendo filmes, outros músicos subiram aos palcos, alguns dos quais, incluindo os Beatles, venderam milhões de discos e ameaçaram fazer Presley compartilhar seu status de rei do rock. Para manter seu título, Elvis teria que fazer algo para manter sua coroa intacta. Em dezembro de 1968, ele fez um especial de TV de 1 hora denominado Elvis, vestido em couro preto. Calmo, sexy e afável, ele impressionou o público e conquistou a crítica. The Comeback Special mantém Presley vivo. Ele voltou a gravar novas músicas e se apresentar ao vivo em várias localidades dos Estados Unidos. Em julho de 1969, o Coronel Parker reservou Elvis para o maior local de Las Vegas, o novo International Hotel, fechando um contrato impressionante. Seus shows foram um enorme sucesso e, até 1974, o hotel reservou Presley por 4 semanas por ano. Aproveitou o sucesso e excursionou por vários estados americanos pelo resto do ano. Não demorou muito para que o palco da biografia de Elvis ficasse cheio de controvérsias. Em 1967, o cantor, então com 32 anos, casou-se com Priscilla Wagner Beaulieu de 22, após um namoro iniciado quando ela tinha apenas 15 anos. Menos de 2 anos após o casamento, a primeira e única filha do casal, Lisa Marie Presley, nasceu em Memphis, Tennessee. Nos anos seguintes, o cantor passou a se apresentar no Cassino City, onde gravou alguns de seus maiores sucessos. No entanto, seus anos dourados acabaram, especialmente em 1973, quando seu casamento com Priscilla chegou ao fim. O astro começou a ganhar peso, sofrendo sérios problemas de saúde e tornou-se cada vez mais recluso, dependendo fortemente de medicamentos prescritos. Desde sua popularidade, Elvis Presley começou a trabalhar a uma velocidade vertiginosa, gravando músicas, produzindo filmes e shows com pouco descanso. Para acompanhar, ele começou a tomar medicamentos prescritos. No início da década de 1970, o uso persistente de drogas começou a causar problemas. Presley começou a experimentar graves mudanças de humor, exibindo comportamento agressivo e caprichoso, e ganhou muito peso. Presley e Priscilla se separaram e se divorciaram em janeiro de 1973. Seu vício em medicamentos estava piorando. Ele foi hospitalizado várias vezes por overdose e outros problemas de saúde. Seu desempenho começou a sofrer. Muitas vezes, ele estava murmurando no meio das canções, sem conseguir cantar de forma definida. Em junho de 1977, o cantor se apresentou em Los Angeles para o que seria seu último show. 2 meses depois, no dia 16, sua namorada Ginger Alden o encontrou no chão do banheiro em Graceland. Ele não estava respirando. Ele foi levado ao hospital, mas os médicos não conseguiram ressuscitá-lo e ele foi declarado morto aos 42 anos. Sua morte foi inicialmente atribuída a uma arritmia, porém mais tarde foi alterada para uma mistura letal de medicamentos prescritos. Nos dias seguintes, mais de 8 milhões de discos de Elvis esgotaram-se nas lojas de todo o mundo. Vários avatares do artista começaram a aparecer em vários cantos dos Estados Unidos e outros países, alimentando o mito Elvis não morreu e gerando rumores sobre sua suposta causa de morte. Alguns fãs afirmam que o músico morreu de overdose de drogas, outros afirmam que ele cometeu suicídio, embora a causa oficial tenha sido uma arritmia cardíaca. Nos 20 meses anteriores à morte do cantor,
O médico conhecido como Dr. Nick, que teve sua licença revogada, receitou para Elvis mais de 12.000 medicamentos. No entanto, a causa da morte do cantor permanece envolta em mistério. A autópsia do corpo é mantida em segredo há 50 anos, e as informações do documento não estarão disponíveis até 2027. O legado de Elvis Presley é extremamente precioso. Sua biografia não termina com sua morte. Em vez disso, no final da vida, o mito emerge de uma vez por todas. Até hoje, Elvis é o artista com os discos e singles mais vendidos de todos os tempos. Sua mansão, Graceland, tornou-se um local de peregrinação, e seu legado tornou-se um verdadeiro marco na história da música. Elvis Presley é um dos poucos artistas a se tornar conhecido apenas pelo seu primeiro nome em todo o mundo, e seu talento e realizações fizeram dele um ícone da cultura pop. Sua reputação é duradoura. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Desta forma, o nosso canal continuará crescendo para trazer novos conteúdos. Se ainda não for inscrito no canal, inscreva-se e ative o sininho de notificações para receber em primeira mão nossos vídeos. Agradecemos muito pela sua audiência e até o próximo vídeo. Além da imaginação.